O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos novamente a alegria de celebrar a memória de mártires. Celebramos já há 3 dias que estamos celebrando um mártir atrás do outro. E é uma alegria para nós, porque o martírio é a maior expressão de amor, que afinal de contas não há maior amor do que dar a vida pelo amigo. E isso fizeram Carlos Luanga e seus 21 companheiros. Isto é, eles, por causa de Cristo, por amor a Cristo, por fidelidade a Cristo, eles preferiram a morte a negar nosso Senhor. E quem foram? Quem eram? Carlos Luanga e seus companheiros. Nós estamos falando aqui da região, da África Negra. Uganda, são os mártires ugandenses, e eles eram pajens do rei Muanga, São Carlos Luanga, e o rei era o rei Muanga. E o rei Muanga, pagão, tinha costumes depravados. Ele queria que os seus pajens, eram sempre rapazes, as damas de companhia, serviam a rainha e as princesas, e os pajens eram rapazes de 16 a no máximo 25 anos que serviam o rei. E o rei queria que esses rapazes o servissem sexualmente. E é claro que isso, para um cristão, era inadmissível. Então, Carlos Luanga, ele vivia na corte, ele era um pajem e ele era cristão, ele era católico. E aqui, meus santos, está um dos distintivos do católico. O católico, ele não apenas se contenta em fazer o que é certo, mas ele, por caridade, ele quer que o maior número de pessoas, que o maior número faça também a vontade de Deus. Ele não quer apenas amar a Deus, mas ele, por caridade, ele quer que outros amem a Deus. Ele não quer apenas ir para o céu, mas por caridade, ele quer a salvação do outro, tanto quanto quer a salvação para si.
é um distintivo de caridade. Então, Carlos Luanga sabia que ele não poderia ser um cão mudo, que ele não poderia ficar calado. Então ele continuou, ele intensificou o seu apostolado, sabendo que aquilo traria prejuízo para ele. Percebe aqui, meus santos? Ele sabia que aquilo prejudicaria a sua vida, mas ele não estava disposto para, em nome de um conforto neste mundo, perder a sua fé. Para, em nome de um conforto neste mundo, deixar de amar nosso Senhor. Para, em nome de um conforto, de uma segurança neste mundo, ele perder a salvação da sua alma. Isso aqui, meus santos, não é apenas uma atitude que nós vemos em Carlos Luanga. Nós veremos isso em todos os santos. Isto é, que amaram mais a Deus que a si mesmos. Que amaram a Deus sobre todas as coisas. Que preferiram Deus a si mesmos. Que preferiram Deus ao seu emprego. Que preferiram Deus à sua namorada. Ora, se aquele namoro está sendo ocasião de pecado e depois de uma tentativa firme, clara, aquele namoro não pôde ser reorientado, quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas para que isso não se torne um fardo insuportável, nós precisamos pedir a Deus amor, para que quando o amor de Deus for derramado nos nossos corações, isso seja uma necessidade, isto é, eu tenho uma necessidade tão grande de amar a Deus, e Deus é o que existe de mais precioso para mim, que eu estou disposto a renunciar tudo e qualquer coisa para não perdê-lo. Ele é a pérola preciosa, Ele é o tesouro escondido que eu encontrei, e eu vendi tudo o que tinha para comprar aquele campo, para adquirir aquela pérola, porque eu estou disposto a perder tudo o que tenho, mas adquirir aquele campo no qual está enterrado um tesouro, para adquirir aquela pérola de grande valor, porque aquele tesouro é muito mais importante do que tudo que eu possa possuir aqui na terra. Por isso, Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós precisamos, meus irmãos, pedir a Deus, mas pedir não apenas com a boca, pedir mesmo com o coração, com a alma, colocar todas as nossas faculdades naquela súplica: ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Pedir mesmo o Espírito Santo, para que o Evangelho, repito, seja uma necessidade, e não um peso insuportável, um mandamento dificílimo de se cumprir. Então Carlos Luanga amava a Deus, e por mais difícil que fosse tomar aquela atitude, ele não tinha dúvidas de que ele a tomaria. Por mais difícil que aquela postura se tornasse, porque ele sabia que problemas lhe seriam acarretados, ele sabia que não poderia uma outra atitude tomar, que ele não saberia uma outra atitude tomar, porque, como disse São Paulo, ai de mim se não evangelizar, ai de mim se eu não falar de Cristo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por mais complicado que seja pregar o Evangelho numa região, numa situação de perseguição. Pois bem, mas o interessante aqui é que na corte do rei Muanga não era proibido ser cristão, não era proibido ser católico.
Lembra que ontem, né, nós pregávamos, nós refletíamos a respeito dos mártires Marcelino e Pedro. Sim, naquele contexto do início do século IV, 304, mais ou menos, foi a data da morte de São Marcelino e Pedro. Naquele período, sim, era proibido ser cristão. Agora nós estamos aqui no século XIX, 1885, em torno disso. Quer dizer, final do século XIX, iniciozinho do século XX. Não era na corte de Uganda, não era proibido ser cristão relativista, não era proibido ser cristão frouxo, não era proibido ser cristão light. Cristão light, ok. Cristão frouxo, ok. Cristão relativista, sem problema. Cristão radical, aí não. Cristão que diz, esses mandamentos aqui são difíceis, eu não vou viver. Não tem problema, é como no mundo atual, né? Há algum problema em grande parte do mundo em ser cristão católico? Não, se você for relativista, se você for cristão de prateleira de supermercado, em que você escolhe o que vai viver e o que vai praticar, não tem problema. Cristão que diz, esse mandamento aqui está muito démodé, está fora de moda, está antiquado, é politicamente incorreto. Isso aqui não dá para viver não, mas nos tempos atuais, isso eu não vivo. Ok, não tem problema. Para esta mentalidade, este tipo de cristão, que de fato já não é mais católico, né? Porque a partir do momento que você nega um dado essencial da fé, você perde toda a fé. Quando você diz, isso eu não vou viver, e você se refere a um ponto essencial da fé católica, por exemplo, você diz assim, não, para mim não tem problema abortar. Isso é um ponto essencial da fé católica. Se você diz, não tem problema um homem viver maritalmente com outro homem, não tem nenhum problema as relações homossexuais. Quando você diz isso, você já perdeu toda a fé, porque você negou um ponto essencial da fé. Quando você diz, eu não acredito no inferno não, eu acho que o inferno é aqui, e que vai todo mundo para o céu no final de tudo, você já perdeu toda a fé, porque você negou um ponto essencial da fé católica. Pois bem, então percebe que se você não for radical, não tem nenhum problema, como era no caso aqui de São Carlos Luanga. Mas, meus santos, a fé verdadeira, ela é radical, como o amor verdadeiro é radical, como a honestidade verdadeira é radical, como a amizade verdadeira é radical. Imagine, você rapaz vai se casar e a sua esposa diz, olha, eu vou ser honesta a você, mas sem radicalidades, para de radicalidades. Você rapaz, você se casaria com essa moça que diz que vai ser fiel a você, mas sem radicalidades? Não, né? Você não é bobo, né? Ou ela é radicalmente fiel, ou tô fora. Você vai contratar um funcionário e ele diz que ele é honesto, mas sem radicalidades, né? Que radicalidade é extremismo. Você não vai confiar nesse funcionário, porque ele não quer ser radicalmente honesto. Então, quer dizer, o amor, para ser verdadeiro, tem que ser radical, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Porque senão, não é amor, de fato, nem merece esse nome. Ora, se isso é uma realidade nas nossas relações humanas, muito mais o é na nossa relação com Deus. Então eu preciso ser um cristão católico radical. Mas, como nós também nesses dias refletíamos, aquela frase do então cardeal Joseph Ratzinger, na missa pro
elegendo o Romano Pontífice, né, na missa pela eleição do Romano Pontífice, ter uma fé clara, de acordo com o credo católico, é fundamentalismo, é radicalismo. Pois bem, então São Carlos Luanga começou a dizer, a ensinar, a evangelizar os outros pajens, dizendo que aquela atitude era uma atitude desonesta e inconcebível para os cristãos, para os católicos. E aí os rapazes católicos começaram a dizer não ao rei. E o rei ficou enfurecido, quando ele percebeu que algo diferente começou a surgir, porque até então ninguém o desobedecia, mas como dizem as Sagradas Escrituras, importa obedecer a Deus, importa primeiramente obedecer a Deus que aos homens. Se existe uma lei humana que contraria a lei divina, nós iremos obedecer a Deus, mesmo que isso implique numa, aspas, desobediência às leis civis, porque as leis civis não podem sobrepujar, não podem ultrapassar as leis de Deus, as leis da nossa fé. E aí o rei Muanga, então, para dar um choque naqueles outros pajens que estavam começando a querer viver radicalmente como católicos, ele esfaqueou um pajem, um jovem rapaz que tinha se negado a servi-lo sexualmente, e diz que o rapaz ficou agonizando a noite inteira. No outro dia de manhã, o rapaz ainda agonizava e ele mandou decapitá-lo, pensando, agora sim, os outros vão ver, vão saber do que eu sou capaz e vão pensar duas vezes em desobedecer às minhas ordens. Mas, como nós ouvimos na oração coleta da missa de hoje, o sangue dos mártires é semente de cristãos. Meus irmãos, vocês, quando se começa a perseguir um cristão, os outros cristãos, tocados pelo Espírito Santo, se sentem motivados a seguir aquele exemplo. É por isso que é tão importante o nosso testemunho de vida, porque ele não apenas servirá para a nossa salvação, mas para a salvação de outras pessoas. Que quando outros católicos veem católicos determinados, quando outros católicos veem católicos convictos, veem católicos radicais, isso desperta o desejo de radicalidade também. Mas o contrário também é verdade. Quando você é frouxo, é morno, quando você é pedra de escândalo na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, você leva outros a imitarem também a sua atitude relapsa, a sua atitude morna, a sua atitude infiel a nosso Senhor. Então, o exemplo, ele arrasta, seja para o bem, seja para o mal. E a morte daquele pajem, daquele jovem, serviu então, se aquele rapaz esteve disposto a morrer para não renunciar à sua religião, para não renunciar à sua fé, por que não eu também? Isto é, se ele morreu por causa disso, que Deus me dê então também a força de morrer também. E isso começou a aumentar, cada vez mais, isto é, outros cristãos católicos, porque a corte tinha muitos cristãos católicos. Então isso começou a se tornar cada vez mais forte. E aí o rei tentou novamente o quê? Matar, tentou diminuir este movimento, matando o chefe, a cabeça deste movimento, que era São Carlos Luanga, e mandou queimá-lo vivo. Ele foi preso a correntes e foi queimado vivo. Colocaram-lhe madeira ao redor, mas não muita,
para que o matasse logo, o suficiente para tornar a morte o mais dolorosa possível. E aquele homem, este santo que hoje celebramos, morreu. E aí, meus irmãos, Deus não nos abandona na provação. Uma coisa que nós precisamos ter sempre muito firme, muito forte. Deus às vezes nos livra da provação, mas às vezes Deus nos livra na provação, sustentando-nos na provação. E aí, não apenas Carlos Luanga foi queimado vivo, como outros foram queimados vivos, outros foram decapitados, outros foram afogados. No total, não é que todos morreram no mesmo dia, mas todos morreram por ocasião dessa resistência, deste amor à pureza, deste amor, o que? Não, eu vou me unir a Jesus Cristo, eu vou acolher a pureza do ensinamento cristão, eu não vou ofender nosso Senhor com atos que estão contrários ao ensinamento de sempre da igreja. E 21 outros jovens morreram juntamente com São Carlos Luanga. E são esses, meus santos, que hoje nós estamos celebrando. São Carlos Luanga e seus 21 companheiros. Apresentemos, meus santos, apresentemos a Deus com a intercessão, sob a intercessão de São Carlos Luanga e seus companheiros, as suas dificuldades com a pureza. Você que tem o vício da pornografia, da masturbação, você que tem o vício de trair a sua esposa, você que vive uma vida sexual no seu namoro, você que sabe que ofende a Deus com isso, peça a Deus, por intercessão de São Carlos Luanga, a graça de se libertar desses vícios. Mas não apenas disso, peça a Deus, por intercessão de São Carlos Luanga e seus companheiros, a libertação de todo apego desordenado a pecados, a quaisquer pecados. Queira, se não, queira querer ser um católico radical, um católico verdadeiro, não um católico que seleciona o que vai crer, não um católico que acolhe aquilo que é mais conveniente ou aquilo que não é problemático para o mundo atual, mas um católico corajoso, uma católica corajosa, um católico que ama mais a Deus do que a si mesmo, um católico, uma católica que estão dispostos a perder tudo, mas não perder o tesouro precioso, a pérola de grande valor. Peçamos, meus santos, nesta sexta-feira, nesta primeira sexta-feira do mês, nesta primeira sexta-feira do mês do Sagrado Coração de Jesus, peçamos a graça de amar Jesus e de amá-lo muito, de amá-lo com todo o coração, para que o seu amor derramado por nós não seja inócuo, infecundo, perdido na nossa vida, mas que frutifique e dê muitos frutos de amor no nosso coração, na nossa alma e na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.